palavra de hoje é uma palavra de fé também, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6 e o versículo 5. Amém? Então, eu quero ler esse texto com você que está aqui. Eu quero falar sobre um grande milagre. Qual o tamanho do milagre que você precisa? É pequeno? É médio? É grande? Acredite, Deus é um Deus que realiza milagres, não importa o tamanho. Mas nessa história fala de um grande milagre. Eu quero ler com você esse texto e abençoar você com esta palavra nessa noite. Amém? A palavra diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondendo-lhe Filipe disse: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? E disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 homens. Próximo. Ok? Então Jesus, voltando, ok, tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Essa é a tão conhecida história do milagre, da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Que alimentou uma multidão de pessoas. A palavra diz ali que havia uma grande necessidade, uma grande multidão para ser alimentada. Mas foi também a oportunidade para o Senhor Jesus realizar um grande milagre. E ali o texto narra que haviam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós estamos falando aí de aproximadamente 12.000 pessoas. Já era tarde da noite, o Senhor Jesus não queria despedir a multidão com fome. Então os discípulos trouxeram 5 pães e 2 peixinhos, para alimentar 12.000 pessoas. E foi naquele momento que o grande milagre aconteceu. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, toda aquela multidão foi alimentada. E ainda sobraram 12 cestos. Amém? Eu quero perguntar para você, qual o tamanho do milagre que você precisa? Talvez você também esteja precisando de um grande milagre como esse. Eu quero dizer para você que Jesus também realiza esse milagre. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Mas para nós vivermos esse grande milagre que nós esperamos, eu aprendo aqui algumas coisas importantes nessa história. O que é necessário para nós vivermos esse grande milagre, seja ele qual for. Amém? Em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui é que para eu viver um grande milagre na minha vida, talvez esse seja a sua necessidade hoje, um grande milagre, algo impossível de resolver, algo que só Deus pode fazer. Em primeiro lugar, o que eu aprendo: não olhe para o tamanho da sua necessidade. Anotou? Nós não podemos olhar para o tamanho da nossa necessidade. Quando nós lemos o texto bíblico, a primeira coisa que nos chama a atenção são as palavras de Filipe. A palavra diz aqui no versículo 5 a 7, pode passar por favor isso? Aqui diz assim: Então Jesus, vendo aquela grande multidão, foi falar com Filipe e perguntou para Filipe: Filipe, onde compraremos pães para dar a comer? E a palavra diz que Jesus dizia isso para experimentar, porque sabia o que ia fazer. Mas Filipe respondeu: Senhor, nós não temos como alimentar essa multidão.
ainda que tivéssemos 200 denários, ainda que tivéssemos dinheiro para comprar pão para tanta gente, ainda assim não teria lugar para vender esses pães, não teríamos estrutura para alimentar toda essa multidão, ainda que cada um recebesse o seu pedaço. Ou seja, Filipe olhou para o tamanho da necessidade, ele olhou para o tamanho do problema e viu uma grande impossibilidade. Filipe era natural daquela região, ele morava naquela cidade, ele conhecia todo o comércio, cada padaria, cada local, ele conhecia tudo. Ele falou, não tem lugar para comprar esse alimento, ainda que tivéssemos dinheiro. Por quê? Ele não conseguiu enxergar o milagre, porque ele estava olhando para o tamanho daquela multidão, para o tamanho daquela necessidade. E Filipe estava muito preocupado, porque as pessoas iam para casa com fome. Mas Jesus, naquele momento, interessante é que ele fala com Filipe. Na verdade, ele não fala para Filipe, mas o texto diz aqui no versículo 6, pode voltar por favor aqui, a Bíblia diz que Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Veja, Filipe não sabia como realizar, como fazer, mas Jesus sabia. Ele sabia o que estava para fazer. E a Bíblia diz que Jesus perguntou para Filipe só para experimentá-lo. Era só um teste. Às vezes o Senhor faz a mesma pergunta para nós. Ele quer saber como está a nossa fé. Eu creio que Ele está testando cada um de nós nesse tempo. Está nos testando como igreja, está nos testando individualmente. Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus sabe o que está para fazer. Amém? Se você quiser viver esse grande milagre na sua vida, não olhe para o tamanho da sua necessidade. Creia que o Senhor Jesus já sabe o que fazer. Aleluia! Ele sabe como resolver essa situação. Meu irmão, recebe essa palavra na sua vida hoje, sobre esse grande problema que você está enfrentando. O Senhor sabe o que fazer. Sobre esse problema financeiro que você está enfrentando, o Senhor sabe o que fazer. Esse problema no seu casamento, o Senhor sabe o que fazer. Essa questão que você tem enfrentado com os seus filhos, que você não consegue resolver, o Senhor sabe como fazer. Talvez você quer vender um imóvel e não sabe como, mas o Senhor sabe como fazer. Confia no Senhor. Talvez esse problema de saúde, essa enfermidade, você não sabe como resolver, mas o Senhor sabe como fazer. Então, não olhe para o tamanho da sua necessidade. Amém? Confia no Senhor, porque Ele sabe o que fazer. Então, se você quiser ver esse grande milagre, esse é o primeiro princípio. Não olhe para o tamanho da sua necessidade. Mas há um segundo princípio aqui, para nós vivermos esse grande milagre. Em vez de você não olhar, em vez de você olhar para o tamanho da sua necessidade, olhe para a suficiência de Deus. Amém? Você sabe que quando nós estamos diante de uma grande necessidade, a nossa tendência é olhar para os nossos recursos e ver que nós não temos capacidade. Mas nós temos que olhar para a suficiência de Deus. Por quê? Porque os recursos de Deus são ilimitados. Deus é suficiente, Ele tem o suficiente para tudo aquilo que nós precisamos, para todas as nossas necessidades. Os discípulos não sabiam disso, mas o Senhor Jesus tinha tudo o que eles precisavam. Deus é suficiente para tudo que você precisa nessa noite. Ele tem mais do que o suficiente. Jesus sabia que poderia resolver aquela situação. E o Senhor Jesus nos dá aqui três atitudes para que eu e você possamos desfrutar da ampla suficiência de Deus. Amém? Pensa que a sua necessidade é um conta-gotas, mas a provisão de Deus é um oceano inteiro. Entende? Ele está disponível para todos nós. Mas existem aqui algumas atitudes que nós precisamos ter para viver essa ampla suficiência e esse grande milagre. E a primeira atitude está no versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 10. A palavra diz assim: e disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000.
Primeira atitude que o Senhor Jesus fez, antes de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes, foi fazer o povo assentar-se. Amém? Essa é a primeira atitude que nós precisamos aprender. Assentar-se significa descansar. Aleluia. Significa entregar o seu problema a Ele. Assentar significa descansar. Então essa é a primeira atitude. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A graça de Deus sempre se manifesta no descanso. A nossa vida tem que ser vivida no descanso. As nossas ansiedades e as nossas agitações da nossa alma não operam milagres na nossa vida. Deus não quer ver você lutando na força do seu braço, agitado, ansioso, não. Descansa no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e refrigera a minha alma. Veja, Ele faz a gente deitar em pastos verdejantes para nos alimentar. Ou seja, quando nós descansamos, nós temos a nossa alma refrigerada, nós somos alimentados pelo Senhor. E Ele quer fazer isso na sua vida também nesses dias. Talvez até aqui você está no 18º dia desse jejum e você não viu as coisas acontecerem. Descansa no Senhor. O tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Tudo que nós temos que fazer é descansar. Então você, como um pai de família, você como uma mãe, como um patrão, você como uma pessoa que tem talvez uma responsabilidade enorme sobre você, descansa no Senhor, porque você vai ver a manifestação do seu milagre. Amém? Enquanto você tentar produzir o seu milagre, você vai se cansar. Mas quando você decide confiar em Deus, você se assenta, Deus começa a agir a seu favor. Amém? Quando nós descansamos, nós temos acesso à ampla suficiência de Deus, aos seus recursos ilimitados. Ilimitados. Amém? Essa é a primeira atitude. A segunda atitude está no versículo 11. Diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. O detalhe está no versículo 11. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças. Segunda atitude, gratidão. Essa é a segunda atitude do Senhor Jesus, que nos ensina a ter acesso a essa ampla suficiência, a esses amplos recursos de Deus que são ilimitados. Agradecer. Jesus não olhou para o tamanho do problema, Ele não olhou para a pequenez da provisão, apenas 5 pães e 2 peixes. Ele olhou para o Pai e Ele agradeceu. O milagre aconteceu depois que o Senhor Jesus deu graças. Ele tomou nas suas mãos os 5 pães e 2 peixes e agradeceu. Ele deu ações de graça. Amém? Ações de graça abrem portas divinas na nossa vida. Quantas pessoas vivem reclamando do pouco que ganham, do pouco que têm? Reclamam do trabalho, reclamam do serviço, reclamam de tudo, reclamam da casa e não agradecem. Por isso as coisas não crescem, porque a gratidão é a chave para a multiplicação. Então agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu salário, pela sua saúde, pela sua casa. Agradeça ao Senhor, em vez de chegar no final do mês e pegar o início do mês e falar: esse salário não dá para nada, eu ganho o que eu ganho é uma miséria. Não faça isso, agradeça ao Senhor. Amém? Talvez ainda não esteja como você gostaria, mas agradeça. A palavra diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A gratidão nos coloca na posição da ampla suficiência de Deus. Amém? Agradecer. Terceira atitude que o Senhor Jesus nos ensina. Aí eu vou ler o Evangelho de Marcos, porque é a mesma história, mas em outro Evangelho. Pode passar, por favor, o Evangelho de Marcos, capítulo 6 e o verso 41. Olha o que a palavra diz, é a terceira atitude. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, partiu entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. Terceira atitude, para vivermos a ampla suficiência, é o repartir. O Senhor Jesus, Ele deu graças e Ele repartiu. Repartir significa dividir, compartilhar.
Jesus primeiro repartiu e depois distribuiu. Amém? Aos seus discípulos. E depois que ele reparte, que ele divide, que ele distribui, acontece a multiplicação. Então veja, olha a lógica, olha o processo. Primeiro ele pega, apresenta a Deus e agradece. Depois ele reparte. Amém? Sabe o que eu aprendo aqui com essa atitude? Que por maior que seja a minha necessidade, eu não posso ficar com tudo para mim. Eu preciso repartir. Ou seja, eu preciso dar primeiro para Deus. E não esquecer de ajudar o próximo. Nós vemos numa sociedade tão individualista, onde temos poucos recursos, as pessoas só pensam nelas. É aquele ditado que diz, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Mas o segredo da multiplicação está no repartir. Tem gente, por exemplo, que não vem a um culto, por exemplo, domingo à noite, porque não quer repartir o seu domingo com o Senhor. Mas quando você dá uma parte do seu domingo para o Senhor, Deus multiplica descanso na sua vida. Tem gente, por exemplo, que não quer devolver o seu dízimo ao Senhor, porque ele acha que se repartir vai faltar, mas ele não sabe que quando ele reparte, ele entrega a parte que é do Senhor, Deus multiplica os recursos na sua vida. Deus multiplica tudo que nós entregamos nas mãos dele. Amém? Tem gente que retém mais do que é justo, porque tem medo de repartir e não dá. Então o que nós aprendemos aqui é que nós precisamos ter esse coração para repartir. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Amém? Então guarda essa palavra. Você quer ter acesso à ampla suficiência de Deus? Descansa no Senhor. Agradeça ao Senhor. E reparta aquilo que Deus te deu. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você algo. Quando você descansa, agradece e reparte, o milagre acontece. Interessante aqui no versículo que nós lemos aqui, João capítulo 6, 11, o próximo que diz, Jesus disse para os discípulos, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Veja, o Senhor deu para eles o quanto eles queriam. Quem queria um, teve um. Quem queria dois, teve dois. Quem queria três, ganhou três. Porque Deus nunca é limitado em nos abençoar. Nós sempre somos abençoados o quanto nós queremos ser. A economia de Deus é diferente da economia do mundo. O Senhor, Ele dá deliberadamente. Quanto você quer? O que você espera receber de Deus? Deus quer dar muito mais. Se você pediu um trabalho e Deus te deu, peça uma posição para Ele, Ele pode dar muito mais para você. Se você pedir um casamento, Ele pode te dar uma família. Amém? Então, você vai ver esse grande milagre na sua vida. O quanto você quer. Apenas, não olhe para o tamanho da sua necessidade. Olhe para a ampla suficiência de Deus. Amém? Descanse, agradeça e reparta, porque você vai viver um grande milagre de multiplicação na sua vida. Amém? Deus abençoe você com esta palavra e em nome de Jesus. Amém?